sinais do tempo do fim, coisas que estão acontecendo, onde nós estamos inseridos, que momento histórico nós estamos? Estamos nos princípios de dores, estamos próximos das 70 semanas preditas por Daniel. Aonde a gente está? A gente não pode ficar desapercebida, a gente não pode ficar distraída, sabe? Tem um evangelho sendo pregado por aí que não é o evangelho que Jesus quer preparar a igreja, uma igreja forjada, com caráter de Cristo, pronta para a batalha. Sabe por quê? Senão fica uma igreja fraca, uma igreja que no primeiro vento, no primeiro problema, ela está largando Jesus, porque Jesus não fez o que ela queria. E é assim que tem que ser. Nós é que somos servas, filhos do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Não é verdade? Nós que temos que servi-lo. É Ele que tem que ditar as normas e regras para a nossa vida, e não a gente impressar Deus na parede e dizer o que a gente quer na hora que a gente quer, e se não der, tô saindo. Mas essa igreja do século 21, uma igreja imatura, uma igreja soberba, uma igreja que, se ela negocia com o pecado, está no altar e está na homossexualidade, está no altar e está no adultério. Imagine dar a vida por Jesus. Amém, igreja? Então não dá mais para ficar na imaturidade, sabe? Nós não somos meninas, somos mulheres firmes, fortes, sabemos a nossa identidade, e se tiver que pagar o preço da perseguição, a gente tem que estar pronta. Mas se a gente for ensinada que a gente não passa pela grande tribulação, que a gente vai ser tirado antes, tem irmãos nossos morrendo nessa hora. Por que a gente seria poupado? O Filho de Deus foi poupado? A igreja do primeiro, segundo, terceiro século foi poupada? E eles eram fiéis. Essa igreja merece ser poupada? Então, está na hora da igreja se despertar. Acabou a brincadeira. Não dá tempo mais. É seriedade. Tá? Você está disposta? Amém. Vai mexer. Mas eu quero mexer, eu quero a verdade. Aleluia. Uma mentira dita 100 vezes, ela pode se tornar uma verdade, né? É verdade. Imagina 18 séculos. Como é que pensava Inácio de Antioquia, por exemplo, Policarpo, Irineu de Leão e tantos outros, que eram a primeira geração dos apóstolos, e depois vieram os filhos deles, primeira, segunda e terceira geração. Como é que eles pensavam? Sabe como que eles pensavam? Era assim, ó: grande tribulação, arrebatamento nos ares, encontro com Jesus nos ares, entre nuvens. Dali a igreja sobe, encontra com Jesus nos ares, porque os mortos vão ressuscitar. Os vivos, glorificados, sobem todos juntos, amém? Paulo diz que o encontro é onde? Nos ares, entre nuvens, espaço aéreo, lá onde passa o avião. Quanto tempo vai ficar ali? Não sei se alguém aqui sabe responder. Se tem na Bíblia. Acredito que não tem. Quanto tempo? Mas de lá, Jesus e o seu exército, os santos com os anjos, vão para onde? Quem sabe responder? Jerusalém. Vão para a guerra do Armagedon. Porque os nossos irmãozinhos israelitas vão estar lá, como diz aí o ditado popular, em maus lençóis. Porque o anticristo vai se manifestar como Messias. Em princípio eles vão acreditar nessa mentira, mas depois eles vão ver que era o anticristo, e eles vão sofrer muito. É lógico que essa perseguição vai alcançar o mundo inteiro, mas o epicentro da grande tribulação é em Israel. Deus precisa acertar contas com o povo dele, que negou Jesus. Ele rejeitou o rei deles. Ele trocou o rei deles por Barrabás. E eles disseram que podia vir o sangue dele, do justo, sobre a vida deles.
Eles rejeitam até hoje. Nós sabemos que existem judeus messiânicos, certo? Amém. Ele quer uma igreja forte. Não é para ser uma igreja menina, não. Quem está com sono, fica lá atrás. Estou falando em amor, tá? Não quero... É porque senão a gente perde o que Deus tem para nós. Amém? Então, aí Jesus vai para a igreja, vai com a igreja lá para o Armagedon. Então, nós vamos falar sobre isso aqui. E a irmã Gisele depois vai dar continuidade com essa guerra que gira em torno de Jerusalém. Existe uma guerra, uma batalha, porque Satanás quer Jerusalém. Mas Jerusalém é do grande rei. Ele vai se assentar no trono, está predito. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Então vamos lá. Sinais e acontecimentos do tempo do fim. Muitos sinais ocorrerão antes do dia do Senhor. Falsos mestres, guerras, aumento da violência, grandes terremotos, fome em vários lugares, epidemias, sinais no céu, apostasia, desastres naturais, hostilidade contra Israel. Tudo isso a gente encontra como referência Lucas capítulo 21. Já estamos vivendo isso? Tá. Ninguém pode negar. Amém? O mundo inteiro sofrerá as dores de parto até que o reino seja estabelecido pelo rei. O rei do reino é Jesus. E ele vai estabelecer esse reino. Mas antes disso, tem batalha, tem luta, tem peleja, tem os sinais que foram preditos até mesmo por Jesus. Amém? Os sinais são comparados a dores de parto, porque conforme se aproxima a vinda do Filho, Jesus, as dores que são os sinais são mais intensos, fortes e com menor intervalo de tempo. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Isso lemos em Mateus 24, versículo 8. Estamos no princípio das dores. Mas a igreja não pode estar dormindo. A igreja tem que estar desperta. Se o seu pastor, infelizmente, por não ter conhecimento, não tem te orientado, você tem que buscar a verdade. Você tem que buscar no Senhor. Porque nunca ninguém vai poder dizer, porque essa palavra tem sido pregada, ainda que não tão de uma grande expansão ainda, mas está sendo, porque assim como Deus restaurou os dons espirituais, Deus vai restaurar toda a sua palavra. Aleluia. E nós não vamos ser enganadas, amém? Em nome de Jesus. Amém. Guerras atuais no mundo, a gente pode citar a guerra de Israel com Hamas, e ainda tem a interferência do Hezbollah, Rússia com Ucrânia e vários conflitos armados em grande escala, gente, que está acontecendo hoje, nesse exato momento, lá em Burkina, na África Ocidental, na Somália, na África Oriental, no Sudão, no norte da África, no Iêmen, no Oriente Médio, em Mianmar, na Ásia, em Nigéria, na África Ocidental, e Síria, na Ásia. Tem acontecido conflitos. Isso está predito na palavra, guerras e rumores de guerra. E olha a declaração desse cientista político, Magnus Oberg. Ele fez a BBC News Brasil. O número de conflitos, presta atenção, cresceu. E o número de mortes relacionadas com combates aumentou 97% só em 2022. Isso é sério, isso é um dado recente e aponta para que nós estamos no tempo do fim. Não dá para ficar dormindo e distraída, temos que estar ligada com uma alta de mais de 400% desde o início da década de 2000. Isso tem que dizer alguma coisa para mim e para você. E nós não podemos fingir que nós não estamos entendendo.
Amém? E quanto aos terremotos? Há estimativas, queridas, que ocorrem mais de 20 mil por ano. E desses 20 mil, 16 mil registram magnitudes altas, ou seja, maiores do que 7 na escala Richter. Isso aí é uma pesquisa, uma notícia do Perfil Brasil, você pode conferir. Amém? E as epidemias e pandemias, o que dizer? Ao longo de tantos séculos que tantas doenças mataram tantas pessoas, nós vivenciamos, bem recentemente a pandemia de Covid-19, e quantas outras que não foram do nosso século, quantas mortes, e vão vir outras pandemias, queridas. Quanto mais se aproxima, nós não podemos achar que é um acaso. Não, é sinal do tempo do fim, tá? A varíola, por exemplo, uma pandemia devastadora, 100 anos de existência, matou mais de 500 milhões de pessoas. Peste negra, entre 70 e 200 milhões de mortos no século XIX, um percentual entre 30 e 60% da população da Europa. Isso tem que dizer alguma coisa para nós. São sinais. E nós precisamos nos despertar. HIV/AIDS, atualidade, 25 a 35 milhões de mortes, década de 80. Pandemia de Covid-19, desde 2019, 35,2 milhões de mortes. Ali tem o site de onde você pode confirmar essas informações. Fome, o que dizer da fome, queridas? ONU aponta que 735 milhões de pessoas passam fome no mundo. E só aqui na nossa nação, 21 milhões estão sofrendo com falta de alimentos. E a tendência é piorar, porque não tem como mudar. É a palavra que vai se cumprir. Amém? Sinais no céu. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2:20. Esse quadrinho nos mostra, isso é muito interessante, ali no meio, o central, foi uma eclipse solar total. E foi no ano de 2015, dia 20 de março. Essas luas de sangue e eclipse solar que está na Bíblia é sinal da volta do Senhor. Ela é reconhecida hoje pela ciência, a lua de sangue, tá? Se você botar lá no Google, vai aparecer o que é a lua de sangue. Mas o interessante é que elas ocorreram, até tivemos mais luas de sangue depois de 2015, mas a gente fixou aí porque elas aconteceram em festas importantes de Israel. Isso é sinal. Então, 15 de abril de 14, aconteceu essa lua de sangue. Qual era a festa? Páscoa judaica. 6 de outubro de 2014, outra lua de sangue. Que festa foi essa? Festa do Tabernáculo. E essa festa é super importante, porque é a única festa que vai prosseguir, no milênio, que vai acontecer a festa do Tabernáculo. 4 de abril de 2015, novamente, Páscoa judaica. Dia 28 de setembro de 2015, festa dos tabernáculos. Isso aqui não é por acaso, isso é sinal da volta do rei. Amém? Pode passar. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Aonde encontramos isso? Está registrado no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25. E aí, para ilustrar, nós vamos agora falar sobre o tsunami que ocorreu na Indonésia em 2004. Mais de 227 mil mortos, 1,7 milhões de desabrigados e um prejuízo de 9,9 bilhões de dólares. Então, o bramido do mar são os maremotos, são os tsunamis. Eles continuam acontecendo. Eu quis destacar esse da Indonésia, que foi o maior deles. E foi devastador o número de mortos. Pode passar. Eu estou tentando ir rápido por causa do horário. Mas todo mundo está pegando? Tá?
Por que Jerusalém é o termômetro e relógio da volta de Jesus? Você já se perguntou isso? Por quê? Não tem importância ou tem importância Jerusalém? A cidade é o epicentro da disputa da grande tribulação, porque o diabo sabe que lá em Jerusalém será a capital do reino após a sua derrota na guerra do Armagedon, no vale do Meguido. De todas as cidades da terra, o Senhor Deus escolheu a Jerusalém sobre o Monte Sião como sua possessão. Salmo 132, versículo 13 e 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Só para esclarecer. Habitarei, né? Porque podem dizer assim, não, mas isso aí é o Antigo Testamento, né? É futuro. E Sião é um monte que existe em Jerusalém, né? Que existe lá em Israel. E a Jerusalém, que é a cidade, ela é estabelecida em cima do Monte Sião. Mas está tão fundido cidade com monte, que muitas das vezes se chama Monte Sião. Mas é bom que a gente saiba essa diferença. O monte, a elevação montanhosa se chama Sião. De novo, a elevação montanhosa se chama Sião. E a cidade que está estabelecida ali com um governo humano se chama Jerusalém. Amém? Pode passar. Aconteça o que acontecer, Jerusalém será a cidade de Deus. Você crê nisso? Aleluia. Então vamos lá ver os textos. Aqui é só Bíblia, tá? Mateus 5, 34 e 35. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Vou dar a oportunidade de você falar bem alto para detonar com o inferno. Aleluia. E nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Amém, glória a Deus. Zacarias 8, 3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso é necessário a expansão do Evangelho do Reino, queridas. Não podemos ter um Evangelho apenas com um lado, como a gente viu, senão é manco. Tem que ter o Evangelho de Jesus, foi o que nós pregamos aqui. Teve cura, teve libertação, teve restauração, teve renovo. É o Evangelho de Jesus, tem que existir, mas também não podemos não falar, não viver e não crer no Evangelho do Reino, que esse reino vem, vai ser estabelecido, que o diabo vai ser vencido, vai ser lançado no lar do Geena, no lar de fogo. Isso é preciso falar. Por isso é que ele não quer que esse evangelho seja pregado, porque Jesus é o rei e vai vir tirar dele, que é um usurpador, para poder trazer o governo para a terra, o governo de Deus, o governo de Cristo com a igreja. É comigo e é com você. Esse evangelho diz respeito à igreja. A noiva é presente para os santos têm herança e vai receber. E o inimigo, ao longo dos séculos, usou muitos teólogos para poder querer dizer que a terra vai ser destruída. Um dia eu acreditei nisso, vocês. Eu acreditava que ia tudo acabar no fogo. Aí quando você exposta essa palavra, que você não vê teólogo dizendo, mas você vai ver profeta falando, que você vai ver os discípulos, apóstolos, que você vai ver o próprio Jesus falando que o governo vem, que ele vai se assentar no trono e que eu e você vamos reinar com ele.
ser habitada. Aleluia. Ela vai ser limpa e restaurada. Aleluia. Ela vai ser purificada. Amém. Eu acredito, não sei se é Gisele que vai falar ou a Gilda, esse fogo não é fogo que queima e destrói, é um fogo de purificação, Aleluia. de renovação, de restauração. Como que Deus cria tudo isso tão lindo para depois destruir? Ele disse que depois do dilúvio ele não mais faria isso. O dilúvio destruiu a terra, destruiu o que estava por cima, a superfície. E o Senhor vai mudar o sistema maligno, corrupto. Aleluia. O que vimos aqui pela manhã? Pastora Helena Tanuri, lá em Belo Horizonte. O Senhor está alcançando a todos. O que ela disse? Que esse reino vem e que quem vai governar é Jesus. Aleluia. O hino que nós cantamos ainda há pouco, Vencendo Vem Jesus. Eu cantava sem entendimento. Hoje eu canto com entendimento. Ele vai reger as nações. E Ele conta comigo e conta com você para se assentar com Ele e reger as nações. Amém? Glória a Deus. A geração do fim precisa entender a razão espiritual do ódio a Israel e a disputa por Jerusalém. É muito mais do que a gente imagina. E nós precisamos estar atentas, porque Israel tem os seus erros, tem as suas falhas. De fato, até hoje, politicamente, entendemos isso. Mas todos vão contra. E a gente tem que estar atenta para entender que o ódio é para que a gente também esteja junto desses para apontar e a julgar. Mas a gente tem que entender que o remanescente será salvo, será liberto. E vão ter muitos israelitas se convertendo a Jesus, rendidos, se prostrando diante do rei que eles negaram. Mas hoje, em breve, eles vão ver quando o anticristo chegar e querer tomar o lugar de Deus, né? Naquele lugar. Amém? E será pregado todos, né? No grego, evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. É isso que a palavra diz, querida. Você pode ir aí na sua Bíblia e olhar. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Então, depois que o evangelho do reino for pregado por todo mundo, então virá o fim. Glória a Deus. Você quer participar da pregação desse evangelho? Você quer aprender sobre esse evangelho? Glória a Deus. É sério. É compromisso. Mas esse evangelho é a verdade. Eu prefiro ficar com a verdade. Pode passar. Volta rapidinho. Esse fim virá o fim, não é o fim de destruição, como eu já falei. Fim desta era, desse sistema de governo de Satanás, que o mundo jaz no maligno. Mas o que é maior? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, virá e destruirá o inimigo, que é ladrão, que é usurpador. Amém? Amém. Ali a gente vê uma imagem lá da cidade, em cima do monte. O que é aquele desenho lá, com aquela parte amarela? Domo da Rocha. Alguns acreditam que haverá a construção do terceiro templo. Alguns acreditam piamente que é um forte sinal. Alguém conhece aquela Aline? Aline de Israel. Né? Israel com a Aline. Ela diz que está tudo pronto. Que em um ano eles constroem o templo. Mas tem uma dificuldade. Meu pastor, ele acha difícil que esse templo seja construído. Porque imagine ali, o Domo da Rocha. Aquilo ali é um templo de quem? Islâmico. Muçulmano, islâmico. Como que o templo ali é o local que o templo de Israel teria que ser construído. É naquele local, no mesmo local do Domo da Rocha. Vai ter a Terceira Guerra Mundial. É isso aí. Em cima do monte. Entende? Então veja bem,
é difícil a gente afirmar, vai ter o terceiro templo, vai ser construído. Em alguns textos apontam para isso. Alguns estudiosos acreditam que o fato, ali quando está escrito que ele vai se assentar no lugar de Deus, dizendo Deus, pode ser que seja no sentido espiritual, de ocupar o coração do povo de Israel, do povo acreditar que ele é o Messias, de repente ele estabeleceu um trono lá de governo, ficando em Israel, para que eles acreditem que ele seja o Messias. Alguns estudiosos acreditam que possa ser dessa maneira. Outros acreditam que o templo de fato vai ser construído ali. Então eu não vou aqui, tocar nessa tecla, porque a gente não sabe de fato o que pode acontecer. Hoje, se Israel fosse construir um templo, teria a Terceira Guerra Mundial. Tá? Pode passar. Jesus só voltará, aí agora é um assunto bem complexo, mas se você quer a verdade, vem comigo, amém? Jesus só voltará após o anticristo assumir o poder mundial. Vamos para a Bíblia? Vamos. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, tá? Quem está com sono, levanta, fica lá atrás, toma um café se tiver. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aí eu destaquei, e a nossa reunião com Ele. O que é a vinda de Jesus e a nossa reunião? Que reunião vocês imaginam que é essa? O Arrebatamento. Reunião dos ares. Então presta atenção na palavra, é Bíblia. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ele está exortando o povo. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto o quê? A vinda do Senhor e o arrebatamento, correto? Isso não acontecerá. Não acontecerá. Sem que primeiro venha o quê? Apostasia. Apostasia. Já está acontecendo? Quantos estão se apostatando da fé? Verdade. Muitos. Quantos escândalos têm acontecido? Quantos pastores sendo denunciados por tantas coisas erradas que está vindo à tona? A apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ó, vocês anotem, porque depois vai ter prêmio. Eu vou fazer pergunta, tá? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é esse cidadão? Mais alto. Anticristo. Então, vamos lá. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse texto é um dos que dá a entender que ele vai se assentar no santuário de Deus. Que possa ser esse templo que vai ser reerguido, tá? Mas ali pode-se subentender também que vai se assentar no santuário que somos nós. Então possa ser que vai se assentar no coração do santuário dos israelitas, tá? Mas é como eu falei, a gente não tem uma certeza. Então, se a Bíblia não diz claramente, né? A gente só está lendo o texto e esse texto sugere, amém? Então, vamos lá. Pode continuar naquele livro. Bom, então a vinda de Jesus e o arrebatamento não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e seja revelado o anticristo. Amém, gente? Amém. Tem como eu negar o que está escrito? Não. Então não dá para a gente continuar crendo que a igreja vai subir e o povo aqui que fica aqui para a tribulação. Tá? Passa, por favor.
Outro texto bíblico, profeta, Daniel 9:27. Ele fará aliança com muitos. Quem fará? Anticristo. Por uma semana. Quem sabe dizer quanto tempo significa uma semana? Semana profética. 7 anos, tá? Na metade da semana, o que vai acontecer? Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, o anticristo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, nós sabemos o fim dessa história. Ele vai se levantar, amém? Irmãs com sono, por favor, levanta, não deixe o sono, irmã, senão você não vai ficar com a verdade. Vale a pena você ficar com a verdade, amém? Então, queridas, o que vai acontecer? Fechou as 69 semanas proféticas lá quando o ungido morre, tá? E Daniel nos ensina que são 70 semanas. Falta uma semana profética. Só que essa semana, ela estacionou até que consiga a plenitude dos gentios. Sabe o que significa isso? Deus está salvando, parou, estacionou uma semana profética. Até que eu fui alcançada, Fabiana foi alcançada, Lídia foi alcançada, Ritinha foi alcançada, Bárbara. Dilma foi alcançada, Carla, Bárbara. Carla foi alcançada, foi até batizada hoje. A Bárbara foi alcançada, foi batizada hoje. Glória a Deus. Então tem a plenitude dos filhos de Deus. Glória a Deus. Porque senão eu e você não seríamos alcançados. Ainda tem filhos de Deus por aí que Ele está salvando, alcançado. Então segura aí a semana até que meus filhos todos venham. Mas vai chegar um momento que vai cortar. Porque aí as profecias têm que se cumprir. Aleluia. Amém? Amém. Você é grata a Deus por Ele ter parado essa última semana? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Mas Ele, quando Ele tomar o poder, né, a gente vai ver outros textos mais na frente, Ele vai fazer aliança com muitos reis, né, que era a linguagem da época. Hoje são os presidentes, os países, as nações. Mas depois Ele vai quebrar essa aliança. Porque Ele não tem moral. Ele não tem palavra, ele é o anticristo, ele tem o espírito do anticristo que está nesse homem. É um homem que é um avatar, é um homem de carne e osso, que vai nascer, mas o espírito do anticristo vai estar nele, né? E ele vai exatamente quebrar essa aliança, para que aí ele venha estabelecer o reino dele, e ele vai cessar esse sacrifício, oferta de manjares. Para Israel tem um significado, para a igreja, ele vai perseguir a igreja. Ele não vai querer que tenha igreja aberta, cultuando a Deus. Vai querer? Não. Então a gente vai ter que se reunir onde? Nas casas, né? Vamos lá para morar no interior, vamos adorar o Senhor lá. Sair do sistema, né? Vamos lá ver Apocalipse 13:5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Quanto tempo dá 42 meses? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, ó, lá em Daniel 9:27 está falando de metade da semana. Se uma semana tem 7 anos, a metade tem 3 anos e meio. Aí você casando com o Apocalipse, está falando a mesma coisa. 42 meses quer dizer 3 anos e meio. Tá? Eles estão se comunicando. O texto lá de Daniel e o texto lá de Apocalipse falando a mesma coisa. Isso é Bíblia, é a verdade de Deus. Pode passar, por favor, Fernanda. Agora vamos lá. Como era a visão da igreja primitiva quanto à sequência dos eventos escatológicos? De acordo com os registros históricos, todos os pais da igreja patrística, quem conhece a patrística? Quem não conhece tem que conhecer. Esse é um tesouro.
são as cartas que os bispos, filhos dos apóstolos, escreviam entre si, mandavam para as igrejas. Isso aí estava no monopólio da Igreja Católica, escondida 7 chaves. Mas Deus, que é pleno, que é dono de tudo, mandou liberar. E hoje você encontra na CPAD, você encontra nas edições paulinas e até na internet. Então, eu estou te falando, leia patrística. Até o século 3, tá? Até o século 3, porque depois tem o desvio. Até o século 3. Veja bem, quando você for se deparar com a patrística, que é o evangelho dos pais primitivos, das pessoas que morreram na arena, nas pessoas que não negaram o evangelho, nas pessoas que não se importaram com a morte. Policarpo, por exemplo, da igreja de Esmirna, foi a igreja que não recebeu repreensão. Será por quê? Porque era um homem íntegro. Então ele é digno para eu ler os escritos dele. Eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de historicidade da igreja. Pais primitivos que escreviam cartas. E aí você vai ler essa carta para você basilar a tua fé. Para você entender, o pai primitivo pensava assim. Então isso aí é verdade. Porque era o que eles viviam. Todos viviam juntos, oravam juntos, comiam juntos. Era uma igreja unida em fé. Então, se eles todos pensavam assim, é porque era verdade, gente. E vai se coadunar com os textos que a gente está lendo. Amém? Então, vamos lá. Qual era o pensamento dos pais da igreja? Tinha um pensamento único. Cristo virá de forma... Vamos ler junto? Cristo virá de forma visível, literal e gloriosa. Em que momento? Depois. Que está registrado em Mateus 24, 31. E depois? Está registrado em 2 Tessalonicenses 2,8. E depois? Reinará com a igreja por 1000 anos na terra. Repete agora com muita força. Por último, depois de 2 Tessalonicenses 2,8. E depois? Reinará com a igreja por 1000 anos na terra. É o milênio. Louve o Senhor com palmas. Em nome de Jesus. A igreja primitiva, então, ela era pós-tribulacionista, ou seja, Jesus volta após a grande tribulação, e ela é pré-milenista, que era Jesus vem e estabelece o seu reino na terra, literal. Amém? Essa era a visão da igreja. Então, nós do MMI, a gente quer a verdade, por mais que doa. Gente, para mim seria muito bom vir dizer assim, não, queridas, nós vamos subir, não vamos passar por nada disso. Eu até queria que fosse verdade. Eu queria, mas não é. Não é verdade. Eu não quero viver mentira. Eu quero ser uma igreja forjada, uma noiva, uma mulher de Deus. Se eu tiver que passar, eu vou passar. Mas eu não vou negar meu Cristo. Do que eu ficar mimadinha e achando assim, não, ele vai poupar a igreja vai subir, vai ficar lá nas bodas. Está na Bíblia? Não, nós vamos descobrir já já. A igreja estará na grande tribulação. Irineu de León, ele é um teólogo, assim, ele é um dos... Acho que depois de Paulo é Irineu de León. Sabe? Muito estudioso, muito aplicado, muito dedicado. Vamos ver o que o nosso irmão primitivo pensava, o que ele declarou nos escritos. A Rosana está aí? Pastora Rosana? Você está com a patrística, né? Lá tem o Irineu. Depois você lê. Está claro, portanto, que aquele que deve vir, quem é esse? Anticristo. Matará 3 destes 10 reis. Que os outros se lhe submeterão, e que ele será o 8º entre eles. Darão o seu reino à besta e perseguirão a igreja, mas em seguida serão destruídos pela vinda de nosso Senhor. Amém? Ele tem tempo dele começar
governo curto, são 7 anos. E eu quero dizer uma coisa para vocês: tem indícios fortes de que esse homem vem do Oriente, que esse homem é um muçulmano. Num estudo que nós fizemos, os islamitas, eles têm textos que eles dizem que, acho que é Al-Mahdi, o nome do Messias dele? Mahdi, que ele vai governar por 7 anos. Coincidência, né? Que o Messias dele vai governar por 7 anos. E tem textos no Antigo Testamento que sugerem também que ele vem, acho que de Nínive, não é isso? Acho que é. Naum diz. Naum 1:11 sugere que ele venha de Nínive, tá? Que fica mais ou menos ali na área, né, do Irã, enfim, do norte do Irã, de Israel. Então, é Iraque? Iraque. Então, gente, tem indícios que ele seja de lá. E para ele ter um poder tão grande, qual é a religião que mais cresce hoje? Islamismo. Qual é a religião ditatorial? Islamismo. Então, tem indícios fortes, porque eles são ditadores. Sharia. É lei Sharia. Lei Sharia? Lei Sharia. Odeio santos. Eu não conheço. A Europa toda está tomada já por Islã. Recentemente teve uma eleição no Reino Unido agora, foi 2 semanas atrás. E eles estão abrindo cada vez mais. Foram eleitos pessoas representantes Olha aí. no Reino Europa Unido. tomada por isso. França está tomada, Inglaterra. Então, gente, É interessante até falar que cada islâmico tem direito a ter 70 mulheres para procriar e multiplicar o islamismo. por isso que eles crescem dessa forma, tá? Então, não é coincidência o Messias muçulmano governar por 7 anos. Então, vamos ficar alerta, igreja, tá? Nós temos que amar, nós temos que mudar o nosso conceito de cristianismo, o cristianismo verdadeiro. A gente vai aprender lá com a igreja primitiva. Por isso que a gente quer voltar a beber da fonte da igreja do primeiro século. Por mais que doa, mas se é a verdade, a gente quer a verdade. Amém? Justino de Roma viveu ali entre 100 e 165 depois de Cristo, segundo século. O que ele diz? 2 adventos de Cristo têm sido anunciados. Que nós já sabemos, no qual ele veio como sofredor, despido de sua glória e honra e majestade, e foi crucificado. Nós sabemos disso. Amém? E o outro advento? O outro, no qual ele virá do céu com glória, quando aparecer o homem da apostasia, que fala coisas altivas contra nós, cristãos, porque esse plano é que através da perseguição não deixemos a nossa confissão. Não importa se a perseguição virá, nós não podemos negar a Cristo. Amém? Glória a Deus. Gente, eu vou tentar ser mais rápida, né? Atualmente, irmãos nossos sofrem perseguição, como eu já tenho falado aqui, por não negarem a fé. A perseguição aos cristãos que vivem nos 50 países da lista mundial da perseguição, e aí isso aqui é de 2024, e na lista de países em observação, é classificado de acordo com a pressão e a violência enfrentada por eles pelo simples fato de não negar e abandonar a fé em Jesus. E aí a gente vê o primeiro gráfico, essa pesquisa no período de 2024, 4.998 cristãos foram mortos por amarem e seguirem a Cristo. Olha o número lá, gente. O segundo quadrinho fala de violência física e psicológica, incluindo ameaça de morte. Olha o número, 42.849. E o outro gráfico, ataques às igrejas. As igrejas são queimadas, as pessoas são perseguidas simplesmente porque creem em Jesus. Essa é a realidade hoje, que os nossos irmãos vivem, morrem por amor a Cristo. Pode passar. A teoria
teoria do arrebatamento, aí eu gostaria que antes até desse slide, passasse aquele videozinho. Preste atenção nesse vídeo, tá, irmãos? É um irmãozinho que ele tem mestrado em História da Igreja. O conceito do agora e não ainda, para mim, sintetiza a forma como o cidadão cristão do reino de Deus deveria... Tá dando para ouvir? Tá um pouco baixo, tem como aumentar? O microfone não vai. Peraí, vamos voltar. Aqui tá no máximo. Ai, o Pedro, gente, tem que estar aqui todos os seminários. O conceito do agora e não ainda, para mim, sintetiza a forma como o cidadão cristão do reino de Deus deveria articular tudo na sua vida. À luz da eternidade, à luz do dia do Senhor, à luz de 1000 anos com Ele e do estado eterno inteiro depois. Cara, eu acredito mesmo na história da igreja, né? Que a igreja, ela nasce pré-milenista, né? Os pais apostólicos, os primeiros discípulos dos discípulos, eles eram essencialmente pré-milenistas. Pré-milenismo é a crença de que Jesus vem e implanta o reino de Deus, os 1000 anos, né, o milênio depois da sua vinda. Aí só 1800 anos depois que alguém ia colocar a segunda vinda antes da tribulação, mas era essencialmente a história da igreja, grande tribulação, segunda vinda, milênio. Isso seria então, milênio. Essa ideia do arrebatamento é nova, é recente. Faz apenas 200 anos. 200 anos aproximadamente de que alguém organizou essa ideia ao arrebatamento secreto. De um arrebatamento secreto. Então, até 1800 não tinha. Era ou o reino de Deus já estava, ou o reino de Deus viria quando Jesus viesse. Porque a história da igreja, né, vai demorar, a gente está com o tempo corrido. Depois eu posso colocar no grupo esse vídeo. Amém? Só para a gente ganhar tempo. Deu para entender? São historiadores. Quando você vai estudar, você não precisa fazer um mestrado. Eles têm mestrado. Eu e você, quando a gente começa a pesquisar em documentos históricos, documentos fidedignos, não tem como. Você se depara com a verdade, você é confrontado. Não tem como. Entende? Aí você se rende diante da verdade, gente. Né? Então eu quis colocar esse videozinho pra gente. E quem tá, ele estava ali num podcast do Douglas Gonçalves. É filho do pastor Josué Gonçalves, que é terapeuta de família, não tem? Aquele ali é o Douglas, é filho dele. E aí ele fez aquele podcast. E assim, ele tá crendo também nesse reino. Já crê no reino literal, tá? Na terra, no milênio. A teoria do arrebatamento pré-tribulacional é recente e contraria o que Jesus ensinou. Essa curiosa doutrina é razoavelmente nova. Um dos seus primeiros defensores foi John Nelson Darby, que escreveu sobre esse assunto em meados do século XIX. No início do século XX, essa ideia do arrebatamento antes da tribulação ficou ainda mais popular por causa da Bíblia de Estudos Scofield e da série de filmes religiosos americanos de suspense e ficção baseado nos livros de Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins, Deixados para Trás. Quem nunca assistiu? Eu assisti várias vezes. Conhecem Deixados para Trás? Sim. Eu assisti e acreditava em tudo aquilo. Mas não é verdade. Essa doutrina não condiz com os vários textos das Sagradas Escrituras, especialmente Mateus 24, do 29 ao 31. Pode passar? O anticristo, isso aí está em Daniel. Aquelas que participaram conosco do estudo sobre Daniel, que foi bem profundo, nós fizemos o jejum adaptado de 21 dias e durante esse jejum nós lemos os capítulos todos do livro de Daniel com estudos, com explicações. Então, o que diz Daniel 7:21? Os 10 chifres correspondem a quantos reis? 10, que hoje a gente diz que são os presidentes das nações, tá? Então, vamos lá.
eles se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. O pai primitivo, acho que foi o Irineu, ele disse que ele mataria 3 reis, né? Aí olha só aqui em Daniel 7:21. Se levantará outro, que é o anticristo, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então hoje, tudo nos aponta que a ONU é um sinal para nós cristãos. A gente tem que ficar de olho na ONU, tá? Porque tudo indica que vai ser ali, os países que estão ali representados, tá? Hoje o Conselho de Segurança da ONU tem quantos países? 5. Então, nós temos que ficar de olho a hora que aparecer 10. Porque vai subir mais um, vai abater 3, que pode ser que os que sejam abatidos sejam os que são a favor de Israel, tá? E abate e vão ficar, ele vai ser o 8º rei, ok? Tá. O chifre proferirá palavras contra o Altíssimo, ferirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que quer dizer 3 anos e meio. Eles serão entregues, né, ou seja, alguns irão morrer. Sim. Não quer dizer, irmãs, que todos serão martirizados, né? Meu pastor fala que para ser mártir também é um dom. Tem gente que foi chamado para isso, né? Talvez, até em Apocalipse fala que a mulher vai fugir para o deserto, onde já tem um local preparado, né? Então, quando isso acontecer, eu creio que muitos serão guardados nesses 3 anos e meio, que vai passar rápido, mas vai ser perseguição. Então eu creio que a gente vai ter que ir para um lugar distante, né? Um lugar bem distante, e a gente não tá, né? Alguns falam, vou passar a cultivar a terra, né? Plantar, criar galinha, porque se for ter, né? Se nesse período vem a marca da besta, a gente não vai poder comercializar se não aceitar a marca. Mas a Bíblia fala que muitos, na última semana de Daniel, qual é a última semana de Daniel? É a grande tribulação. Que muitos vão estar anunciando para aquele que não é cristão, para ele não aceitar a marca. Porque aí a porta da graça vai ser fechada na última semana, né? E a porta da graça. Então aquelas pessoas, elas não vão mais se converter para se tornar igreja, para entrar no reino. Não, mas ela vai entrar como nação. Apocalipse não fala que Jesus regerá as nações, que os governos da terra serão dados ao povo do Altíssimo? Então, essas pessoas, elas vão entrar no reino, as que não aceitarem a marca. Então, se a Bíblia fala, se a gente aprende que nós vamos anunciar, e aí é um ensino mais profundo, falar das 2 testemunhas, das 2 casas de Israel, é muito profundo, não é o que a gente propõe aqui. Aqui a gente está mostrando qual é a verdade, dando os caminhos. Depois a gente vai fazer, vou até pedir às irmãs para colocar um slide depois, com os canais que elas podem conhecer, acessar. Geilza já tem acessado, né, Geilza, os canais. Então tem vários canais que falam do reino. Aí a gente está mostrando, agora vai pesquisar, vai atrás. Você quer a verdade? Vai atrás. E divulga essa verdade, para que muitos irmãozinhos nossos, quando a tribulação começar, não apostatar da fé, porque achou que a igreja estava mentindo, que Jesus não levou para o céu. Isso aí é uma artimanha de Satanás. E o que a gente viu ali? Que é 200 anos, gente. Essa mentira que foi pregada. E aí, olha a sagacidade. Vamos dar uma Bíblia aí. Distribui a Bíblia de Scofield para a galera toda. E o que está na Bíblia de Scofield? Os comentários bíblicos? Arrebatamento antes da grande tribulação. Então isso consolidou o pensamento. E aí vem os filmes que eram crônicas, que eram ficção, não é realidade. E aí a gente vai ver crente hoje que viu Deixados para Trás e acredita no filme, que é ficção. Entende? Mas o que a Bíblia fala? O que a história da igreja diz? Quer dizer,
Darby, há 200 anos, vem com essa história, aí olha só a sagacidade. Aí depois de Darby vem a distribuição das Bíblias, depois vem o filme, aí hoje tem crente que só viu o filme. Mas vai procurar na Bíblia onde tem pré-tribulacionismo? Não tem. Amém? É difícil, né? Porque a gente acreditou nisso. Talvez você fale assim, eu tenho 30 anos de evangelho. E eu pensei que eu ia para o céu, eu não ia passar por essa grande tribulação. Vamos prestar atenção. Posso falar uma coisa? Pode, vem cá. Paz, irmãos. Pode parecer um choque, né, para muitas. Eu estive numa igreja que até as minhas filhas estudam numa escola cristã. Talvez algumas conheçam a Legacy. Tem uma rede já grande, né? Eles têm uma franquia. E a gente foi, quando a gente decidiu matriculá-los na escola, a gente foi conhecer a igreja, até perceber, né? Se era alguma coisa, sei lá, não sei, conhecia. E, por coincidência, a gente chegou lá na primeira vez que a gente pisou, o pastor Philip Murdoch, lembra que ficamos anos orando, quem era filho do reino, sabe, pela esposa dele? Foi um caso muito famoso, que a esposa foi atacada por um mendigo em Copacabana, na Barra, sei lá, que bateu nela na cabeça. É essa igreja. Ele é americano. A igreja, assim, tem em Campo Grande, tem no Recreio, tem em Jacarepaguá, eles têm uma rede grande. Cabo Frio? Aí a gente chegou lá, o pastor decidiu falar sobre o arrebatamento. Aí o Pedro começou a se coçar. Aí ele passou um filmezinho, tipo Deixados para Trás, que o povo estava lá, né? Daqui a pouco era uma festa, o povo numa cobertura, como se nada estivesse acontecendo, daqui a pouco a pessoa ia subindo, todo mundo assim. O Pedro quase teve uma convulsão ali, né? Ele já parou de prestar atenção, ele não conseguia mais se concentrar, ele começou a pegar, e o pastor falou assim, irmãos, pode ser que hoje, era de manhã, domingo de manhã, não dê tempo da gente comer a sobremesa. Ou seja, a qualquer momento, a gente poderia ser arrebatado. A gente fica triste, né? Hoje a gente conta rindo, mas muitos de nós já cremos assim. Só que a palavra está mostrando que é muito maior do que isso. E a gente precisa estar pronto. Porque na hora que tiver com uma faca, uma degola no seu gogó, você tem que estar pronto para não negar a Jesus. Então, isso, por meio de Hollywood e tudo, trouxe um engano recente, mas que a maioria das pessoas não abre a Bíblia para ler. E não está só nos evangelhos, na verdade, nem só no Apocalipse. Você vê que os profetas estão revelando isso desde antes do Novo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento. Quem teve acesso ao Novo Testamento somos nós. E assim, eu fico pensando com amor com esses irmãos, porque eles já amam tanto a Jesus sem saber quase nada. Imagina quando souberem. E é isso que eu fico, esse anseio que essa palavra seja divulgada para isso. Porque eu sei que os irmãos e as irmãs amam a Jesus e estão dispostos a negar sua própria vida por Jesus. Mas esse evangelho tem que ser anunciado. E todos esses enganos têm que ser quebrados para a gente estar pronta. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Até porque na tribulação muitos vão negar. Por quê? Porque acham que Jesus não vai voltar, me abandonou. Não sabe da verdade. É isso aí. Fabiana falou assim, até que muitos vão negar a Cristo porque achou que Jesus abandonou, né? Ué, mas eu aprendi que ele ia vir, ele me abandonou, me deixou aqui, entende? Muitos vão negar. E nós precisamos anunciar, ser boca profética dessa última semana para alertar os nossos irmãos e irmãs que o evangelho verdadeiro não é que vai subir para o céu e ficar lá enquanto os outros vão ficar sofrendo aqui. Tá? Então, assim, essa notícia que eu quero te dar, mas alegra o teu coração. Vão ser 3 anos e meio, sim, de perseguição. Talvez não seja tão extensa, não sei, aqui no Brasil. O epicentro, de fato, é em Jerusalém, né? Mas alguma coisa vai chegar aqui.
E a gente tem que estar preparado. Tá? Preparado mesmo. Eu amo o meu Cristo, o meu mestre, e eu sei que está preparado para mim. Vale a pena eu esperar esses 3 anos e meio. Amém, queridas? E aí sim nós vamos depois entrar triunfantes no reino, e o inimigo vai ser derrotado, e a Gisele vai falar da próxima palestra. Agora nós temos um momento para aliviar a tensão, né? Aquela palestra. Ah, conseguiu abrir? Opa, vamos lá! Em 1945, depois das 2 guerras, nasce a ONU. Qual era o intuito disso? Criar uma organização de Nações Unidas, ou seja, um projeto babilônico, Babel. Eles querem formar uma nação unida, um poder único, globalizado. Os globalistas, os caras que pensam num mundo globalizado, com uma moeda única, com uma religião única, com um homem centralizador do poder político e econômico, e que ultrapassa a soberania de qualquer país, e principalmente a de Deus, anulando tudo aquilo que cultua e que se chama Deus, porque tem um espírito por trás disso, o espírito do anticristo, o mesmo que trabalhou nos dias de Nimrod, nos dias de Nabucodonosor, nos dias de Senaqueribe, nos dias de Hitler, nos dias desses homens, o mesmo espírito. Este é o mistério da iniquidade. A 7ª cabeça da besta é a ONU, aquele animal monstruoso que aparece, que vai sobrepujar os reinos da terra, se chama ONU. Amém, gente? Nós temos que ficar atentos. Temos que ficar com os nossos olhos para a ONU, tá? Porque hoje são 5 países, mas para eles estabelecerem mais 5, ficar 10, subir mais 1, depois desce 3 e ficar ele ser o 8º rei, é rápido, gente. Isso aí é rápido, tá? Então não pense que vai assim, agora vai. Não, tem sinais. Estamos no princípio das dores. Jesus vem no princípio das dores? Não. Jesus vem em que momento? A apostasia, a manifestação do anticristo. Então, quando esse anticristo, ele tem que assumir esse poder, ele tem que fazer essas alianças, eu tenho que estar atenta, não posso estar distraída, adormecida. Porque se eu não falo isso para vocês, lembra que eu falei de manhã? Que o Senhor falou comigo, que estava se agradando e que era para que eu continuasse pregando este evangelho até que ele viesse e se assentasse no trono. Então eu tenho que anunciar, porque a gente viu que o evangelho do reino tem que ser pregado aonde? Em todo mundo. Em todo mundo. Amém? Então esse é o recado. Fique atento aos sinais. Amém? Então, na sua mente. Senhor, nós chamamos, Jesus, somos a tua noiva, e o Senhor tem grandes coisas para nossas vidas, tesouros, Senhor. Ó, Paizinho, tira todo medo, tira toda preocupação, toda ansiedade. Não sabemos quando tudo isso vai acontecer, sabemos que está próximo, mas não sabemos se é na próxima geração, quando será, não sabemos o dia, não sabemos a hora. Mas que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, que a gente possa se posicionar como os adoradores fiéis da última hora, a igreja do tempo de fim, que te adorem em espírito e em verdade, que não negocia com o pecado, que vamos guardar a nossa santidade, a nossa vida, a nossa aliança, porque te amamos e não vamos rejeitá-lo, não vamos negá-lo, Senhor. Obrigada por essa verdade que está sendo revelada, Senhor. Que eu e as suas filhas possamos aprender mais e mais da tua verdade e permanecermos firmes e fiéis, sem jamais negar o teu nome, Senhor. Traz conforto, traz alegria, traz paz.
Que possamos, ó Deus, passar essa tocha da fé para as próximas gerações, para os nossos filhos e netos, para que eles possam mudar o conceito do cristianismo. Não pode ser um cristianismo de qualquer maneira, é santidade, sem santidade não veremos ao Senhor, é posicionamento, é amor, amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a Cristo até mesmo pelo preço das nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós sabemos que reinaremos com Cristo, isso é que importa. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém.